Fala concurseira, fala concurseiro aqui do canal do Doutor Concursos, tudo bem com vocês? Como vocês estão, pessoal, estudando? Que bom, viu? Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, que vocês estejam acompanhando e, acima de tudo, estudando. É o mais importante, você não perder o ritmo, você tá sempre antenado aqui no nosso canal, sabendo as informações, as lives que estão acontecendo, que estão informando para vocês sobre os concursos que vão vir e, é claro, acompanhar toda semana aqui o nosso vídeo de atualidades, tá legal? Vamos começar então? Vamos já começar a semana pedindo essa ajuda de vocês, pedindo essa colaboração, pedindo para que você então nos incentive cada vez mais a preparar esse material de forma bem legal e bem dinâmica para você, deixando o seu joinha, deixando o like, é muito importante para a gente, divulga esse conteúdo, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e curta, compartilhe, deixe sua mensagem para a gente, que é muito interessante, muito legal essa interação com vocês, tá legal? Vamos começar então no âmbito nacional, pessoal. Essa semana nós tivemos a divulgação, logo no comecinho da semana, do relatório da Anistia Internacional. Esse relatório todo ano é divulgado, ele sempre pega um prazo, ele analisa, né, de um ano para outro. Então nós temos agora informações que são relacionadas a 2020 e 2021, são divulgadas agora em 2022. Os relatórios da Anistia Internacional são importantes para você, concurseiro, você que está estudando, acompanhar, porque são norteadores de vários índices que a gente ouve durante o ano conversando e ouvindo e lendo na imprensa essas informações, e a Anistia está observando isso tudo. O que é, afinal de contas, a Anistia Internacional? É uma ONG, é uma entidade internacional que observa a preservação, vamos dizer assim, dos direitos humanos em países do mundo. O trabalho deles é muito focado em alguns países em específico. A África, por exemplo, continente africano como um todo. Agora, muito provavelmente também por causa da guerra da Ucrânia, ano que vem, talvez ainda no outro ano, nós vamos ter informações sobre a garantia dos direitos humanos na Ucrânia. E não é diferente aqui na América Latina, América do Sul, os dados do Brasil. E esses números são tristes, mas precisam ser enfocados porque provavelmente caem nos concursos para vocês. Esses dados referem-se à pandemia no Brasil. E disseram para nós, esse relatório nos demonstra aquilo que a gente já sabia. A pandemia foi mais severa para grupos sociais menos privilegiados, grupos sociais que sofrem constantemente com a desigualdade social. Olha, afirma aí que 120 mil mortes primeiro poderiam ter sido evitadas até março de 2021 se os governos tivessem entrado num acerto ou numa espécie de acordo e tivessem adquirido as vacinas ao final de 2020, como inclusive a própria CPI da pandemia o ano passado demonstrou. Então, o primeiro ponto relativo desse relatório que tem que ser chamado a atenção é a questão da pandemia, sim, e da quantidade de pessoas que poderiam ter sido salvas, né? Vamos dizer assim, poderiam ter evitado quadros mais graves da doença. Depois que a fome afetou pelo menos aí 9% dos domicílios do Brasil. Apesar de que a gente ouve falar que são números bem maiores, né? Ao todo, 19 milhões de pessoas poderiam ter ficado com fome e passado dificuldades alimentares durante o período da pandemia. Claro que as comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas, esse índice é maior, não é só de 9%, é de 12%. Outro documento, outro número é que a questão da violência, né? A questão da violência tem cor, tem endereço, tem faixa etária, para falar a verdade, próprias no Brasil. Jovens negros de baixa renda em populações que estão à margem dos grandes centros. E o Brasil ainda se mantém aí, 6.500 jovens morreram por ações de polícia, ações da polícia, em vários casos, em várias situações em que a polícia agiu primeiro antes de perguntar. Uma outra informação que o relatório também trouxe, que é a questão do auxílio emergencial. Quando houve a redução do auxílio emergencial, muito mais pessoas começaram a ter dificuldades de viver à margem da linha da pobreza. Mulheres negras foram as mais afetadas, 38% dessa população, infelizmente, sofreu muito com a queda dos índices de apoio do governo, né?
além de outras questões, como a questão educacional, por exemplo, que as crianças, os jovens que não tinham acesso a nenhum tipo de educação por conta de falta de tecnologia, porque todo o ensino virou remoto, essas crianças apresentaram muitas dificuldades para acompanhar o ritmo e o prova maior disso foi o Enem 2021, que teve uma queda considerável na quantidade de pessoas, de jovens que se inscreveram. Há um outro dado também que o relatório aponta, que eu até não consegui colocar aqui por causa do texto, é que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, em toda a América. Enquanto nós temos um número muito alto, o México vem num percentual por 100 mil habitantes de acho que algo em torno de 25, tá? O Brasil há mais de cento e poucas pessoas que morrem, pessoas transgênero que morrem em decorrência da sua condição de identidade de gênero. Ou seja, é um outro dado estatístico, é um outro dado muito ruim, mas que infelizmente tem que ser abordado, você tem que conhecer, você tem que dominar essas informações e estar preparado para responder sobre isso. São informações que a gente já tinha, que a gente já detinha, a gente já ouvia falar. Algumas dessas informações eu até trouxe aqui durante os vídeos que a gente trabalhou, mas a imprensa tem essa participação, a imprensa ajuda a divulgar, mas ela faz isso de modo separado. O que nós temos aqui é um quadro em que denuncia a quantidade de jovens mortos, por exemplo, mais de 6.400, 125 mortes por 100 mil habitantes de pessoas trans, enquanto no México são 65, e nos Estados Unidos 55. A questão também agrária, as invasões de terras indígenas, a questão das queimadas. Entre os anos de 2020 e 2021, nós tivemos um aumento muito grande na área desmatada e na área de queima da floresta. Enfim, são números muito preocupantes que demonstram também uma espécie de descontrole, desgoverno, descontinuidade das ações governamentais em nível federal, em nível estadual e talvez até em nível municipal, tá? Não adianta a gente colocar somente todos os ovos numa única cesta. Existem sim dificuldades em nível federal, mas também que são seguidas em nível estadual e nível municipal. São informações que você precisa dominar, você precisa entender, e eu aposto que isso aí um dia seja alvo das perguntas que você vai responder nos concursos futuros, tá legal? Outra informação no âmbito internacional. A Anvisa, finalmente, né, depois de muita insistência, para falar a verdade, a gente já tinha até noticiado isso em janeiro, o estudo que estava sendo pedido para a Anvisa, mas essa semana liberou a utilização da medicação Paxlovid, que é fabricado pelos laboratórios da Pfizer, caso eu possa estar me enganando aqui, mas se não me engano é Pfizer, para os doentes de Covid. Claro que dentro de algumas especificações, tá? Pessoas que têm que ter aí o medicamento, ele vai ser recomendado para adultos, crianças estão fora, gestantes também não existem números suficientes para garantir que as gestantes não vão ter nenhum problema, mas são para adultos que tenham testado positivo para Covid e que ainda não estejam em situações que requeiram a utilização do oxigênio. Além de que são pessoas também que não apresentam quadros propícios para comorbidades, tá? Essas pessoas estão agora autorizadas, a medicação que está sendo colocada agora na rede pública com o Paxlovid está autorizado a ser ministrado a esses pacientes. A Anvisa autorizou isso por unanimidade. Isso foi, os dados são positivos, apresentam indicativos interessantes e isso automaticamente foi levado ao julgamento da Anvisa e a Anvisa fez a liberação disso. O Paxlovid é a junção de dois medicamentos. Vou tentar ler os nomes aqui, que são nomes técnicos complexos, tá? É o Nirmatrelvir e o Ritonavir. O Nirmatrelvir é um medicamento novo, ele é uma inovação que a Pfizer-BioNTech está colocando no mercado, mas ele em conluio, vamos dizer assim, em conjunto com o Ritonavir, que já era uma medicação utilizada para os doentes de HIV, faz parte do coquetel agora que está combatendo a Covid, que pode fazer com que várias pessoas não precisam mais passar sobre aquele tratamento, ficar uns 10 dias, quase 12 dias internados, quase correndo risco de intubação. A vantagem dessa medicação agora entrando dentro do Sistema Único de Saúde, sendo comercializado e podendo haver comercialização, mas principalmente sendo ministrado através das redes públicas de saúde, contribui sim, sobremaneira, para a redução dos números. É mais uma política de saúde que vai poder ajudar as pessoas que vão cada vez que tiverem o quadro de Covid detectado vão poder tomar essa medicação sem precisar
de ter aí uma situação mais grave sendo desenvolvida. As vacinas continuam. A Anvisa deixou isso muito claro. A técnica que foi responsável pela liberação da medicação e que fez o relatório deixou isso muito claro. A medicação, ela não exclui a vacinação, pelo contrário, ela é de reforço, inclusive, àqueles quadros da vacinação entra de reforço. Se as pessoas estiverem vacinadas com o quadro vacinal, o ciclo vacinal de 2 doses, mais as doses de reforço, a dose de reforço agora está em terceira e daqui a pouco nós teremos a 4ª dose, nós dificilmente estaremos num quadro mais grave de Covid para necessitar a internação e intubação. Claro que isso tudo é uma questão de análise ainda de caso a caso. O fato é que essa medicação agora, o Paxlovid, está disponibilizado, está autorizado e pode ser ministrado para os doentes que se encaixarem dentro dessas condições. Pessoas com exame positivo, pessoas que têm uma prescrição médica para isso, pessoas que não vão se utilizar isso como algo preventivo e que, dentro das condições até de comorbidades, não estejam dentro daqueles quadros, não sejam gestantes, não sejam crianças, não sejam pessoas que tenham outro tipo, diabetes ou problemas cardíacos, etc. A medicação, inclusive, apresenta uma eficácia de 89% contra internações e mortes. Quer dizer, é mais uma ferramenta para nos fazer livrar aí dessa questão da Covid. Uma outra informação que eu ia colocar aqui que eu achei interessante, só citar para vocês, o governo e o Ministério da Saúde estão ainda nessa semana, já houve uma movimentação por conta da presidência da República, mas talvez ainda na próxima semana nós tenhamos uma novidade, que é a suspensão dos decretos que estabelecem o quadro de pandemia em todo o território nacional, rebaixando para endemias. Tá? E isso automaticamente facilitaria a utilização, a não obrigatoriedade do uso de máscaras, a questão do passaporte vacinal para estrangeiros, a importação de documentos, a importação de produtos e de insumos voltados para o combate à Covid. Então, de uma maneira geral, a gente vai acabar acompanhando isso, mas pode ser que para a próxima semana nós tenhamos novidades aí no âmbito político, inclusive, com a queda dos decretos que estabelecem a pandemia, transformando a Covid-19 numa endemia. Tá legal? Âmbito internacional, pessoal, eu tenho que citar essa informação que parece que é boba, parece que é uma corriqueira, mas isso pode ser sim alvo das questões de concurso, sim. Aquelas questões que saem de vez em quando, escapam e você pega de surpresa. Que foi aquela situação que todos vocês devem ter visto que aconteceu durante a premiação do Oscar na semana retrasada. O ator Will Smith estava indicado, inclusive foi o ganhador do Oscar de melhor ator por causa de um filme chamado King Richards, que é Criando Campeãs, né? Que conta a história da Serena e da Venus Williams. Ele estava na plateia durante uma daquelas aqueles textos iniciais que entra um apresentador e faz uma brincadeira com a plateia, um comediante, que é o Chris Rock, que todos nós aqui conhecemos do Brasil, é o responsável, o criador, é o personagem criativo, é o personagem que daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, muito famosa, faz uma piada com a esposa do Will Smith, que está bem na plateia, faz uma piada em relação à condição do cabelo dela. Will Smith, num primeiro momento, acompanha a brincadeira, mas ele se levanta e, para surpresa de todo mundo, dá um tapa muito rápido e muito forte no rosto do Chris Rock, que fica um pouco sem ação naquele momento. Ele volta, se senta, o Chris Rock não entende muito o que está acontecendo, continua falando e o Will Smith espanta todo mundo, dizendo para ele não falar mais da esposa dele, não colocar o nome da esposa dele na boca. Bom, a cerimônia aconteceu, o Chris Rock sai do palco, o Will Smith momentos depois, é chamado para receber o prêmio de melhor ator, faz um discurso em que diz que é o defensor da família, mas você percebe que alguma coisa estava errada, porque a princípio as pessoas acharam que era uma brincadeira, que era um combinado entre os dois, mas acabou não sendo. E isso repercutiu a semana toda nos meios artísticos de celebridades, mas abriu o que eu acho que você tem que saber aí nas questões de concurso, que é o caso da alopecia ou alopécia, depende de onde você está sabendo, de você está ouvindo a informação. O que então a gente pode falar disso e o que eu acredito que vai cair nas questões? Primeira questão da piada, naquela velha questão dos limites do humor, né? Em que momento você pode fazer uma piada ou você pode
fazer uma zombaria em relação à condição física de alguém. Como vocês estão vendo na imagem, o tapa é muito rápido e ao mesmo tempo muito espantoso, e depois a reação do Will Smith é desproporcional, porque ele não é um ator dado a essas coisas, a esses rompantes. O fato é que a alopecia é uma doença emocional e que para a mulher é muito traumático. No caso da mulher negra, mais ainda, porque ela acaba restringindo, mesmo que a Jada Pinkett Smith seja uma atriz, isso acaba restringindo muito a questão da própria autoestima e das oportunidades de trabalho dentro do mercado competitivo, que é o mercado de interpretação, o mercado cinematográfico norte-americano. Ela tem essa doença emocional, isso faz com que ela tenha essas dificuldades, e isso já vinha sendo veladamente discutido até que o momento em que o Chris Rock faz a brincadeira infeliz, e isso chama muita atenção. Então, o que eu acredito que isso seja, como que isso vai ser abordado nos concursos? Primeiro, essa questão do humor em si. Até que ponto você pode, e o humor hoje está sendo questionado, na formação de histórias ou narrativas em torno de alguns problemas emocionais, físicos das pessoas. Depois, a própria reação em si, emocional. O Smith está ali num ambiente em que ele está sendo considerado o melhor ator do mundo naquele momento, ele pode ganhar um prêmio. Então, esse rompante de nervosismo associado à questão psicológica pode ser uma outra questão. Mas o fato da alopecia estar sendo colocada agora de uma maneira mais popular, vamos dizer assim. Na mesma semana, nós tivemos aquela outra informação também de outro ator, Bruce Willis, que vai se afastar também dos filmes porque ele foi diagnosticado com afasia, que é uma outra doença neurológica, é uma doença neurológica, mas que compromete a fala, compromete a cognição da pessoa, e ela vai começando a ficar presa dentro de si própria porque ela não consegue se comunicar. Então foi uma semana dentro desse meio aí das artes e das celebridades bem movimentada. O fato é que o Will Smith, ao final da semana, teve toda uma conversa na semana que ele ia perder a estátua, que ele ia ser expulso da academia, ele acaba renunciando, fez em vários momentos declarações pedindo desculpas para o Chris Rock. O Chris Rock ainda não se manifestou formalmente sobre a coisa. A polícia de Los Angeles esteve, inclusive, dentro lá do ambiente onde estava acontecendo a celebração e oferecendo, inclusive, para que o Will Smith fosse preso pela agressão. E o Chris Rock disse que não dá prosseguimento no fato. Então é uma situação que ficou muito constrangedora, porque é um evento mundial de muita visibilidade, mas que chamou a atenção para algumas coisas que podem agora ser aí alvo das questões de vocês, que vocês vão ter que processar essas informações e automaticamente responder isso nos concursos, tá legal? A última informação no âmbito internacional foi uma informação já positiva, que foi o final do mapeamento do genoma humano. Cientistas avisaram, deram informação, inclusive no final da semana, dizendo que conseguiram pela primeira vez mapear todo o código genético, a sequência genética de um ser humano. Isso é um avanço considerável. Em 2003, esse avanço já tinha acontecido, esse mapeamento já tinha se dado, já tinha sido realizado, mas até então, naquele momento, não haviam dados, não haviam tecnologias suficientes, porque faltou 8% dos genes humanos para serem mapeados. E agora, na semana passada, um grupo de mais de 100 pesquisadores conseguiu, então, terminar o mapeamento genético e conseguiu mapear o genoma humano. O avanço que isso pode apresentar na produção de medicação, de novos medicamentos com base, inclusive, em ações genéticas, é muito grande. É como se nós tivéssemos totalmente agora, nós sabemos todos os detalhes que compõem a criação de um corpo humano. Então nós temos agora todas as ferramentas, as instruções, o código que pode fazer com que você atue na melhoria ou no melhoramento de situações genéticas, evitando inclusive doenças ou suprindo alguns materiais genéticos para que você consiga criar medicações específicas para alguns tipos de organismo. É claro que isso foi positivo porque essa pesquisa se dá com um ser humano. É claro que a infinitude de seres humanos que existem é muito vasta e as variações genéticas são muito grandes. Mas o fato é que não se tira o reconhecimento da capacidade do ser humano em desenvolver pesquisas cada vez mais aprofundadas e conhecer cada vez mais o seu DNA, o seu material genético. Isso
claro, também pode ser utilizado na pesquisa de medicações contra algumas doenças, mas basicamente é um estudo que vai fazer com que a gente tenha informações privilegiadas, às vezes, de como que o ser humano se constitui e quais são as suas características inerentes à criação de outros seres humanos, o que é que está por trás da nossa constituição enquanto seres humanos. É uma conquista muito grande para a ciência, uma informação muito relevante, e eu acho que é muito importante você saber disso para os concursos que virão aí, porque provavelmente vai cair alguma coisa disso nos concursos do futuro, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa semana foi uma semana bem conturbada aí nesses meios de informação, mas a gente tenta resumir e trazer para vocês assim o que pode ser, qual que é o norteador das informações para você buscar mais informações e você estar tá sempre preparado para prestar os concursos, tá legal? A gente se vê semana que vem, espero que todos tenham gostado, um grande abraço e até lá!